Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje nós vamos estar estudando praticamente a lição número 9 e a lição número 10 da nossa revista. No entanto, eu não vou me ater só a ela, porque em oração eu pedi a Deus me mostrar mais algumas coisas que estão na minha mente. Na semana passada nós não tivemos aula justamente porque tivemos problemas técnicos, mas hoje já foi resolvido. E eu quero começar com uma oração, mas antes eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte: eu não sou brasileiro. Quando cheguei ao Brasil, lá por volta de 1985, lá na cidade em Roraima, lá na cidade de Santa Helena, ali em Boa Vista, eu fui trabalhar numa fazenda. E nessa fazenda, as famílias que moravam ali, eu via as crianças, né, e os adolescentes, os pais, os filhos, chegavam ao seu pai e chegavam a dizer assim: bença pai, bença mãe. Inclusive eu, que às vezes não fazia parte da família, mas eu trabalhava para essas pessoas, as crianças bem pequenininhas falavam assim: bença tio. E eles seguravam as mãozinhas assim. Aí, em seguida, alguns anos mais tarde, eu fui para o Paraná, né, na cidade de Marechal Rondon. Eu fui trabalhar lá também. E lá em Marechal Rondon, escutava a mesma coisa, né? Bença pai, bença mãe. Aí, o que foi que acontece? Eu andei pelo Brasil praticamente quase todo. Nisso, né, em todos os lugares era costume, né, pelo menos na década de 80, de 90 ainda, na época que eu cheguei, era que todo mundo, quando vai cumprimentar o pai, a mãe, ou quando vai se despedir, ele está sempre dizendo assim: bença pai, bença mãe. É uma história muito interessante. E quando eu quis descobrir na Bíblia, depois da minha conversão, eu procurei e vasculhei várias vezes na Bíblia. E uma certa feita, quando eu estava no seminário, lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, com a ajuda de alguns pastores, de alguns colegas, eu acabei encontrando uma frase semelhante. Né? E essa frase semelhante, que não está com essas palavras, bença pai, bença mãe, mas dá a entender isso daí. No capítulo 27 de Gênesis, no versículo 18, né, diz assim: Jacó foi a seu pai e disse, no versículo 18 do capítulo 27, diz assim: E Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? E Jacó respondeu a seu pai: Eu sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor me ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma da minha casa, para que depois o Senhor me abençoe. É como se Jacó chegasse para seu pai e dissesse para ele: bença pai. Ou se ele chegasse para sua mãe e dissesse: bença mãe. Eu quero dizer para você e para todos os que estão nos ouvindo hoje, e que Deus tenha uma bênção para a sua vida hoje e todos os dias. Vamos orar primeiro? Bendito Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem uma bênção para nós todos os dias das nossas vidas. Basta que façamos aquilo que está direito diante dos teus olhos, pois importa agradar ao Senhor do que aos homens e a nós mesmos. Abençoa este dia e permite-nos estudar a tua palavra, Senhor, para que possamos, ao término desta, nós possamos entender qual seja a tua agradável, boa vontade para com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na lição número 9, nós temos assim. Na lição número 9, nós temos a verdadeira casa de Deus. E na lição número 10, seria hoje, é a bênção da reconciliação. As duas coisas juntas, nós vamos estudá-la hoje. E eu vou iniciar isso no capítulo 27. Como já disse anteriormente, Deus tem uma bênção para a sua vida hoje, e Deus tem uma bênção para a sua vida todos os dias. Basta que façamos alguma coisa correta. Essa história toda de Jacó começa, né? O deslize de Jacó, vamos ver aqui,
quando Esaú chegou da caça, né? Chegou e não trouxe nada. E aí ele disse assim, eu queria que você me desse um pouco de lentilhas, um prato de lentilhas, ele estava com fome. E Jacó, que é enganador, né? É alguém que, por natureza, ele passava a perna nos outros, tá? Essa é a linguagem que a gente pode utilizar. Ele tirava vantagem de qualquer situação. Ele disse para ele assim, não, tudo bem, eu te dou se você me der o direito de primogenitura. Naquele momento, Esaú não pensou duas vezes, deveria ter pensado, mas ele foi carnal, não é? Ele foi carnal. E aí ele simplesmente disse, de que me servem do direito de primogenitura se agora eu estou com fome? Então, dessa forma, Jacó adquiriu o direito de primogenitura de Esaú. Só no capítulo 27, vejam só, no capítulo 27, e que nós vemos, é de que a Bíblia diz que tem três coisas que podem nos tentar: a carne, o diabo e o mundo. E o mundo, a carne e o diabo estão sempre nos oferecendo pratinhos de lentilhas. De um lado nós temos Esaú. De um lado nós temos os Esaús da vida. Eles estão trocando a bênção de Deus, as bênçãos de Deus, por quê? Por um prato de lentilhas. Alguém já disse que o diabo pode nos tentar, a carne pode nos tentar, o mundo pode nos tentar, mas somos nós quem decidimos pecar. E às vezes, mesmo sem querer, ou às vezes querendo mesmo, nós estamos comendo pratos de lentilha todos os dias, esquecendo que Deus deveria estar indo no comando das nossas decisões e das nossas vidas. Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós tomemos as decisões corretas, não pela emoção e nem pelas circunstâncias pelas quais estamos passando. De outro lado, nós temos aqueles que gostam de tirar vantagem em tudo. Os Jacós da vida. Jacó não podia ver alguma deslize do irmão dele, que ele estava lá sempre tentando o quê? Tentando derrubar o seu próprio irmão. Ele sabia que Deus tinha uma bênção para ele na sua vida. No entanto, ele preferiu usar-se de astúcia para enganar seu irmão sorrateiramente na hora da precisão. E a Bíblia diz que também nós não podemos fazer isso. Nós temos que agir corretamente. Deus não precisa da nossa ajuda para nos abençoar. Ele tem promessas e bênçãos para as nossas vidas. Já no versículo 18 do capítulo 27, é que essa história vai ficar junto, né? Vai formar um tecido, né? Cheio de pecados, tanto de um lado quanto do outro lado. Vejam só, o texto do capítulo 27 que nós temos aqui, nós percebemos que a Rebeca, que é a mãe de Jacó e Esaú, tinha preferência pelo filho que ficava mais em casa, pelo Jacó. Enquanto que Esaú tinha todos os privilégios do pai, por ser o mais velho e era caçador. E ele gostava aparentemente dele mais. Ou seja, havia uma certa preferência dentro de casa. Uma outra coisa que nós não podemos aprender. Não podemos nem sequer mencionar isso. Os nossos filhos devem ser tratados como eles são, por iguais. Muito bem. Quando Jacó chegou à sua casa, a seu pai, ele disse para ele o seguinte: meu pai, senta-te da minha casa, come da minha casa para que a tua alma me abençoe. Por que Jacó fez isso? Né? É porque Isaac tinha dito para seu filho, para Esaú, vai lá, antes que eu morra, eu quero que você caça e traga a caça, faça um guisado para mim, para que eu possa me alimentar. E depois eu quero abençoar, porque eu tenho uma bênção para você. Nisso, Rebeca ouviu isso. Enquanto Esaú saiu para caçar, ela foi até Jacó e disse para ele: olha, Jacó, é assim, 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 assim. Você vai lá, pega 2 cabritos e traz aqui esses 2 cabritos, você vai matá-lo, nós vamos cozinhá-lo e eu vou fazer um guisado do jeitinho que teu pai gosta. É o que nós vamos fazer, tá bom?
Aí Jacó poderia ter dito não, mas como ele gostava de tirar vantagem em tudo, ele aproveitou a oportunidade, mas mesmo assim ele ficou com uma dúvida. Mãe, mas e aí, como é que eu faço? Aí a mãe disse, não, deixa comigo. E qualquer mal que possa cair sobre mim. Ela disse isso para o filho. O que ela fez? Ela fez aquele guisado, pegou a roupa do irmão, Esaú, colocou nele, e ele disse, mas espera lá, meu pai vai perceber, eu não sou cabeludo, eu não sou peludo, o meu irmão é. Então dá para entender que eles serão bivitelinos, né? Não eram da mesma placenta. Então o que ele disse? Não se preocupe. A mãe era uma artista, colocou os pelos de cabra no Jacó, e ele se foi com um prato de lentilhas para seu pai, e disse para ele assim, meu pai, e o pai já começou, como se Deus, ele foi pedir a bênção para seu pai. E olha o que ele disse, fale, quem é você, meu filho? Quem é você? E Jacó respondeu a seu pai, eu sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e come da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. E Isaac perguntou a seu filho, é como se Deus estivesse tentando nos ajudar. É como se Deus estivesse tentando nos ajudar, tentando ajudar o próprio Jacó, dizendo assim, mas espera lá, ele acabou de sair, não é? E aí ele disse, mas coma da minha casa, quem é você? Aí Isaac ainda perguntou, como você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Olha só, Deus tentando ajudar Jacó a falar a verdade, a se redimir das consequências de que estavam por vir. Ele não pensou duas vezes, ele disse, veja o que ele disse, porque o Senhor seu Deus a mandou ao meu encontro. Além de mentir, além de faltar com a verdade, além de usar o nome do irmão, ele estava colocando o nome de Deus ali, dizendo assim, Deus mandou o seu encontro. É da vontade de Deus. Quando eu cheguei lá, Deus mandou o meu encontro. É como se estivesse contando. Digo, matei, trouxe aqui, cozinhei. Foi muito rápido, foi rápido demais. Foi rápido demais. Muitas vezes, para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer as nossas próprias vontades, utilizamos até o nome de Deus, para dizer que é da vontade de Deus. Jacó estava fazendo isso. Eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Mas a Bíblia diz claro, que nós temos que fazer a vontade de Deus e não deixar que Deus tenha, e não permitir que Deus tenha que fazer a minha vontade. Ele nunca vai fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade dele. Além disso, Isaac tentou ajudar o seu filho. Chegue mais perto, meu filho, no versículo 21. Chegue mais perto, meu filho, para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac e seu pai, ele apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mais uma vez, Deus tentando ajudar seu próprio filho a dizer a verdade. O próprio Deus está por trás de tudo isso. O próprio Deus está por trás daquele pedido, bença pai, bença mãe. O próprio Deus está por trás de toda aquela bênção que você foi pedir para o teu pai, para a tua mãe. Mas é preciso ir dizendo a verdade, sabendo quem somos. E ele não reconheceu porque as mãos estavam realmente peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ainda Isaac perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. Então disse, traga isso para mais perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou a seu pai, e o pai comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa e ele abençoou e lhe disse. Então vejam só, até o cheiro era de Esaú. Eu costumo dizer muitas vezes assim, às vezes nós começamos uma vida e começamos com a carroça na frente dos burros. É uma coisa muito interessante, mas muitas vezes nós começamos assim.
Qualquer projeto na vida, às vezes nós dizemos assim, não, eu vou começar isso, isso e aquilo. Às vezes muitos jovens se casam, alguns porque querem sair de casa, outros para não ficarem sozinhos. Mas não é assim que devemos agir. Tomamos muitas decisões, às vezes, totalmente precipitadas. Ou às vezes estamos querendo tirar vantagem de alguma situação. Nesse sentido, Deus não vai abençoar. Lembre que aqui ele foi pedir a bênção para seu pai. Bença pai, bença mãe. E Deus está por tudo isso. E por que Isaac não reconheceu o seu filho? Porque ele estava cego. Provavelmente, Karl Barth, é um dos comentários teológicos que ele tem, ele disse provavelmente ele estava sofrendo de catarata profunda. Não sei, não disse isso a Bíblia. Mas uma coisa eu sei, pela idade e pela velhice, Isaac já não conseguia mais enxergar. E é por esta razão que ele não conseguiu reconhecer o seu filho. E o que foi que aconteceu depois disso? Quando Esaú chegou, ele foi direto para a cozinha, fez aquele guisado, caçou a caça, demorou muito tempo e depois foi até seu pai. Quando ele entrou na tenda do seu pai, ele simplesmente olhou e disse: pai, sente-se da minha casa. Aí ele disse, então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? E ele respondeu, sou seu filho, sou seu filho, seu primogênito sou Esaú. Versículo 32. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio, e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú então disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou. Primeiro, tirou-me o direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. Então aqui Esaú agora está com raiva, está com amargura. E ele vai começar a odiar a Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. Diz assim no versículo 41, do capítulo 27. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse no seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Ele jurou seu próprio irmão de morte. Justamente por isso. Nesse sentido aqui nós vemos 2 irmãos brigando, discutindo, né? Por conta da bênção e do direito de primogenitura. Mas sempre levando vantagem e o outro precipitado, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilhas. A dona Rebeca, ela ouviu isso, ela soube disso, e então ela totalmente triste com isso, teve que chamar o seu filho e disse assim, eis que seu irmão Esaú consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Agora ela vai ter que se afastar do seu filho, o seu filho vai ter que ir embora de casa, vai ter que fugir. E ela mais uma vez vai utilizar da sua astúcia, e ela vai chegar e vai dizer para ele assim, quando isso acontecer, olha assim, cesse o rancor contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaac, estou aborrecida desta vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Agora o desejo dela é que o irmão casasse com alguém da sua própria linhagem. Por isso que ele vai mandar também para Labão. Não era para ser assim, mas foi assim. Então Isaac chamou Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo, disse para ele, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã Arã, casa de Betuel, pai da sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó vai fugir.
Jacó vai fugir. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós temos que fugir pelas coisas que nós fizemos de errado? Lembre que todas as decisões que tomamos, todas as decisões, por menores que sejam, não podemos tomá-lo de acordo com as circunstâncias, nem pela precipitação, e nem na hora da raiva, e nem também na hora da empolgação. Muitas vezes tomamos decisões sem pensar. Jacó, quando foi a seu pai, ele foi pedir a bênção. Ele queria a bênção. Ele sabia que Deus o abençoaria de alguma maneira, porque era a promessa de Deus. No entanto, ele quis dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa dessa ajuda. Aí nosso amigo Jacó vai ter que fugir. Ele vai fugir e pelo deserto. O que tem no deserto? Cobras e lagartos, pedras, espinhos, tem tudo isso. Você sabe que quando nós cometemos algum erro e a culpa nos acompanha, quando nós estamos fugindo, nós estamos também no deserto. Provavelmente, não literalmente, estejamos passando por um lugar onde há cobras e lagartos, ou no lugar onde há espinhos. Mas por conta de algum pecado, uma decisão mal tomada, uma mentira no passado, aí ficamos nos escondendo, ficamos fugindo o tempo todo. Vocês lembram de Adão e Eva? Quando eles decidiram comer do fruto proibido, eles tiveram que se esconder. Nesse caso aqui, Jacó está fugindo. Agora Jacó está fugindo aqui, vamos ver aqui, mal que mal, com pouca roupa, poucos recursos. E no meio daquele deserto, ele está cansado, ele andou muito, né? Ele vai chegar a um lugar, ele vai dizer assim no versículo 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro. Ou seja, no versículo 10, Jacó partiu de Berseba, seguiu para Padã Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras daquele lugar e fez dela seu travesseiro. Dormiu a relento. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar isso aqui. Muitas vezes quando nós estamos fugindo, quando nós estamos indo embora, fugindo das nossas responsabilidades por conta dos nossos erros, por conta dos nossos pecados, existem algumas coisas que vão nos acompanhar. Eu não sei se você já viu os pedreiros, por exemplo, aqui na nossa cidade, de vez em quando a gente vai ajudar na energia elétrica, alguns amigos, aí eles estão, na hora do almoço, eles colocam um tijolo, enrolam alguma coisa em cima e colocam a sua cabeça ali para descansar um pouco antes de começar a labuta de novo. Nesse caso, Jacó passou a noite inteira, naquele frio, ao relento, e fez de uma pedra daquele deserto o seu travesseiro. O que pode representar esse travesseiro? Em primeiro lugar, o sentimento de culpa. Eu imagino Jacó deitado naquele travesseiro e pensar, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse falado a verdade, meu pai teria compreendido. Agora eu estou aqui ao relento, com um sentimento de culpa, sofrendo amargamente em pleno deserto, sem ninguém por perto. Em segundo lugar, o travesseiro pode representar a solidão. Agora ele não está mais perto da sua mãe com quem conversar, com quem compartilhar. Não está mais perto do seu irmão, de quem podia ver as aventuras das caças que ele fazia. Ele não está mais em companhia do seu pai, que poderia aconselhá-lo, poderia dizer a ele, anda por este caminho, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Agora ele está completamente só, sofrendo de solidão. Além disso, esse travesseiro de pedra também pode representar a ansiedade. E agora? Eu estou indo para a casa de Labão, meu tio, irmão da minha mãe. O que vai ser de mim? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me receber? Será que vai me dar bem nessa vida? Lembre que Jacó ainda é um moço. Suponhamos que seja um menino de 18, 19 anos. É alguém que está fugindo de casa. Ele agora está com uma ansiedade tremenda em seu coração, em sua mente. Talvez perto da depressão. Uma outra coisa que está também na sua mente, esse travesseiro pode representar a pedra da saudade. Agora não está mais no aconchego da sua mãe. Que saudade.
Saudade é uma palavra muito bonita, mas é muito melancólica e muito triste para muita gente. Eu conheço pessoas que têm saudades do tempo em que viviam, quando eles faziam isso, faziam aquilo. Um dia desses, alguém estava contando para mim, para Meire, para minha esposa. Um homem falou, naquela época eu cantava, eu louvava, fazia isso, fazia aquilo outro. Hoje eu estou assim, saudade. Quantos filhos hoje estão longe dos pais com saudade, que eles não podem voltar? Eu não sei se essa é a sua situação, mas mesmo assim, fique sabendo que Deus está acompanhando cada passo que você está dando, assim como estava acompanhando a vida de Jacó. Naquela noite, deitado naquele travesseiro, com todos aqueles problemas internos que ele estava enfrentando, Deus apareceu para ele em sonhos. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor teu Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra tudo aquilo que eu lhe prometi. Apesar de toda essa situação calamitosa que Jacó está passando, Deus ainda em sonhos lhe aparece e lhe faz esta promessa, uma promessa que havia feito ao seu próprio pai Abraão, a Isaque e Abraão. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Deus não abandona você em momento nenhum. Ele sabe da situação em que você se encontra agora. Ele sabe como é que você está. Ele sabe da sua situação, dos seus pensamentos, dos seus dilemas, das suas fugas, dos seus esconderijos. Ele sabe de tudo, ele sabe por quê. E mesmo assim, ele está dizendo, eu não abandonarei você até que cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus. Aqui está o protótipo da igreja, aqui está o protótipo do templo, a casa de Deus. Hoje essa casa somos nós, na qual o Senhor habita através do seu Espírito Santo. Isso se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você faz dele o teu Salvador, o teu Senhor e o teu mediador. Naquele dia Jacó fez uma aliança com Deus. Quando ele se levantou de madrugada, pedrou uma pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna. E aí ele disse, ele fez um voto, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó aqui está fazendo uma promessa, não sei, mas talvez sem pensar, até parece uma barganha, mas aqui ele está fazendo uma promessa, está fazendo uma aliança com Deus. Mas até aqui, a gente percebe que a bênção de Deus não está sobre a vida de Jacó. Então ele vai viajar, ele vai embora. A partir daí ele vai sair, ele vai andar mais cerca de 800 quilômetros, até chegar em Padã Arã. Em Padã Arã, ele vai se encontrar com Raquel. Eu não vou contar esses detalhes, por conta do tempo. Mas ele vai chegar e vai encontrar-se com Raquel primeiro, vai conhecer aquela família, a família de Labão. Mas uma coisa interessante, desde o dia em que ele saiu da sua casa, Jacó não disse mais o seu nome. Ele disse o tempo todo que ele vai repetindo, ele vai dizer assim, eu sou filho de Rebeca.
Ele sempre vai dizer isso, eu sou filho de Rebeca. Vai dizer para Labão da sua irmã, da sua tia. Ele não vai utilizar seu próprio nome. Será por vergonha? Será por alguma coisa? Eu não sei. Nesse sentido, Jacó vai casar com Lia e com Raquel. Ele se apaixona por Raquel, essa história muitos conhecem. Raquel era muito bonita. Os olhos dele brilharam quando viu a primeira vez, parecia um amor à primeira vista. Ele casa com ela, ele casa primeiro, no dia do casamento, vem a primeira decepção. No dia do casamento, essa parte eu vou ler aqui. Ele disse assim, tio, né, Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. E depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça por ser meu parente? Diga-me qual deve ser seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Aí Jacó vai dizer, trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Tudo bem, era homem de palavra. Aí Labão vai dizer, não, então eu vou dar ela para você do que dar para outro. Tudo bem. Aí Jacó trabalhou 7 anos. Lá botou 7 anos para pagar o dote de Raquel. Aí, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos e esses anos lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que amava. Então ele foi até Labão e disse assim, agora o senhor vai ter que dar minha mulher, eu quero casar com ela. Então vai chegar o dia, noite das núpcias. Chega a noite das núpcias, naquela época não havia mal, havia umas tochas, não havia nem vela. E a menina via toda com véu. Vem a cerimônia de casamento. Vai para sua tenda. Vem a noite de núpcias. Quando Jacó acorda no outro dia, ele vai perceber que não é com Raquel que tinha se casado. Ele vai descobrir que era com Lia. Ele vai tirar a satisfação do tio. Ele vai chegar e vai dizer para ela assim, mas espera ali, eu trabalhei todos esses anos por Raquel e não por Lia. Agora eu imagino Labão aqui, não disse assim dessa forma, mas eu vou colocar a minha forma. É como se Labão dissesse assim, espera aí meu amigo. Calado, você já está errado. Aqui na minha casa, quem casa primeiro é a mais velha. Como costumes daquela época que Labão tinha, não eram costumes cristãos, não eram costumes como os nossos, que nós temos hoje. Simplesmente ele disse, você quer casar com Raquel mesmo? Ele disse, sim, então você vai ter que casar com ela também. E assim então, casou-se com Raquel, mas ele teve que trabalhar mais 7 anos. Vamos fazer a conta até aqui. Até aqui nós temos 14 anos. E Jacó tinha abandonado sua casa, tinha fugido de casa. Ele não sabe o que está acontecendo com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Ele não sabe o que aconteceu com sua mãe, pois sua mãe também já não estará mais quando ele voltar, porque ela já se foi. E aí o que vai acontecer? Agora Jacó tem 2 mulheres, além das empregadas, além das concubinas, né, que são as servas das mulheres dele. Então o que vai acontecer? Ele vai ter muitos filhos, ter 12 filhos, mas não é de uma única mulher. Agora virou um sarapatel a vida dele, uma bagunça. Ele sim era responsável, ele vai cuidar, ele vai trabalhar por isso. Porém, a família dele é numerosa, mas também não sei se era totalmente feliz no relacionamento conjugal e familiar. Aparentemente não, porque havia uma briga, uma disputa entre Lia e Raquel, entre as servas das 2 mulheres também. Nisso vão nascer filhos, filhas e filhos. Aí para sustentar a sua família, o que vai acontecer? Ele vai ter que trabalhar, só que agora ele vai ter que mudar. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu queria sustentar a minha família, então eles vão fazer um acordo, Labão e Jacó. E aí no versículo 25 do capítulo 30, vai dizer assim, depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixa-me voltar para o meu lugar e a minha terra. Dê-me, pois, os meus filhos e as minhas mulheres, as quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira eu servi. Labão respondeu,
Se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor, Deus me abençoou por causa de você. Apesar disso, Deus estava com Jacó. Fixe seu salário e eu pagarei. Aqui vai haver agora uma barganha para Jacó enriquecer. E ele vai dizer assim, olha, o que for malhado, né, os cabritos que forem malhados, vai ser meu. Aí ele pintava, enganava seu tio. Um enganando o outro. Nessa enganação toda, Jacó tirou muitas vantagens do seu tio e enriqueceu rapidamente. Nisso se passaram mais 7 anos. 7 anos, mais 14, pelos quais ele tinha trabalhado pela família dele, agora são 21 anos. Durante esses 21 anos, o nosso amigo Jacó, ele não pronunciou o seu nome. E agora eu quero passar para a segunda parte do nosso estudo, que é a bênção da reconciliação. E começa aqui no capítulo 31, versículo 3. Haviam comentários de que os filhos de Labão diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, ele ajuntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então o Senhor vai dizer para Jacó, no versículo 3, sublinhe, meu irmão, essa parte. Ele vai dizer: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Será que você voltaria? Temos que lembrar que Esaú havia jurado ele de morte. Ele estava condenado a morrer. Ele vai pensar, talvez uma, talvez duas, talvez 3 vezes. Mas o caminho da reconciliação vem assim, quando Deus fala ao nosso coração: volte, meu filho, para os meus braços. Só que esse voltar significa reconhecimento da culpa, significa confissão, coisa que Jacó não queria fazer. É bem parecido com nós. Deus às vezes está dizendo: volte para mim, volte para a minha igreja, volte para o meu trabalho, volte para o seu lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Porém, para isso, existe uma condição. Essa condição é arrependimento. Mudança de atitude. Você precisa voltar. Coisa que Jacó não queria fazer. Deus está oferecendo para Jacó o perdão. O perdão. No entanto, Jacó não está conseguindo entender que Deus está querendo restaurar a vida dele. Assim como a vida de Jacó, Deus está dizendo para você: volte, meu filho, volte. Caminhando mais tarde, Jacó vai pegar sua família, Jacó vai pegar todo mundo, todas suas famílias, todas essas coisas, ele vai ser obediente e ele vai, mas com o coração apertado. Já no capítulo 32, no versículo 5, eu selecionei isso aqui dessa forma. E diz assim, vou ler a partir do versículo 3 do capítulo 32. Diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Jacó aqui não está reconhecendo que ele precisa dizer: eu sou Jacó, eu sou esta miséria que você vê aqui. Ele simplesmente está dizendo assim: não, espera lá, eu tenho argumentos para isso. Jacó era muito inteligente, ele disse: olha, vamos pegar uma quantia razoável de animais, de servos e de servas, e vocês vão na frente. Quando vocês se encontrarem meu irmão Esaú, vocês vão dizer para ele: esse presente é para o Senhor. Em outras palavras, é como se Jacó estivesse querendo comprar o perdão, tanto do seu irmão, muito mais do de Deus. Acontece que o perdão de Deus não se compra. O perdão, o pedido de perdão, o reconhecimento da culpa, não tem moeda que possa pagar isso no mundo. É preciso confessar. A moeda de pagamento é confissão, reconhecimento da culpa.
é dizer sim, sou eu este homem, sou eu esta mulher. Jacó não estava querendo dizer isso. Ele está dizendo, eu tenho o carro do ano, estou dando um presente para você. Eu tenho tanto na conta bancária, a metade é para você. Eu vou distribuir isso para os pobres. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Desse jeito Deus vai me perdoar. Não é bem assim que funcionam as coisas com Deus. Então, Jacó vai fazer isso. Só que, passados alguns dias, ele vai chegar em algum lugar. Aquela mesma noite, no versículo 22 do capítulo 32, diz, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, transpôs um vão de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que pertencia. E lá ficou Jacó sozinho, e o homem lutava com ele até romper o dia. Jacó passou com a sua família o ribeiro de Jaboque. Era um riacho, um córrego. Ele voltou para ficar sozinho. Ele precisava ficar sozinho para ver se ele estava fazendo a coisa certa. Ainda a solidão está acompanhando este homem. Ele tem uma família numerosa, mas está sozinho. Ainda está fugindo, mesmo estando de volta para a casa de seus pais. Agora ele está querendo se esconder, ele está querendo comprar o seu... Agora está pior do que era antes. 21 anos se passaram e Jacó está lá sozinho outra vez. E mais ainda, a ansiedade ainda começa a tomar a conta de novo. Como vai ser? Um friozinho na barriga. Como vai ser o meu futuro? Aí nisso aparece um homem e começa a lutar com ele. E Jacó parece ser o bom de briga. Um briga vai, briga aqui, briga acontece que não era qualquer homem. Eu diria que era o próprio Senhor Jesus brigando com ele. Até que uma hora, determinada hora, foi tocado na juntura da sua coxa. Diz assim, vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó deslocou-se na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para Jacó, Jacó, aparentemente você não quer reconhecer a minha bênção, o seu pecado, não quer reconhecer que precisa pedir perdão, que precisa confessar quem é você, porque eu estou lhe oferecendo perdão e você não está querendo isso. Isso se parece com você? Muitas vezes já se pareceu comigo, não é? Então Jacó respondeu, ele percebeu, deixe-me ir, não te deixarei ir se você não me abençoar. Ele se agarrou daquele homem, daquele anjo, o próprio Jesus. Eu não deixarei você ir se não me abençoares. 21 anos atrás, o nosso amigo Jacó pediu a bênção. Bença pai, bença mãe. 21 anos depois ele está pedindo a mesma coisa. Ele ficou rico, ficou cheio de bens, estava bem de vida, mas não era abençoado. Tinha o direito de primogenitura, mas não era abençoado. Nada da bênção de Deus estava sobre a vida dele. Apesar de ter se saído bem nos negócios, apesar de ter saído bem na vida, ele percebe que aqui precisa da bênção de Deus. Ele agarra os pés daquele homem e disse, não te soltarei se não me abençoares. Agora veja só, no versículo 27, meu irmão, grifa isso. Diz assim, então o homem perguntou, como você se chama? Qual é teu nome? Você lembra dessa pergunta? A primeira vez que Jacó foi ao seu pai dizer assim, bença pai, bença mãe, ele estava dizendo, eu quero tua bênção, Senhor. Mas o pai perguntou para ele, quem é você? E agora este homem está perguntando a mesma coisa para ele, quem é você? Eu preciso saber quem é você. E Jacó, pela primeira vez, meus irmãos, eu me emociono, ele vai dizer, eu sou Jacó. Em 21 anos ele vai dizer pela primeira vez o próprio nome dele. Ele vai se revelar a si mesmo. Ele vai dizer, vai revelar seu íntimo. Ele vai dizer, eu sou Jacó. Tire o nome de Jacó. Coloque seu nome. Eu vou colocar o meu aqui. Eu sou Gustavo. Jacó diz, com essas palavras, Jacó está dizendo, eu sou essa miséria de homem que o Senhor veio aqui.
É só essa miséria de mulher que o Senhor vê aqui. É seu homem pecador que se afastou do Senhor, que preferiu fazer as coisas por conta própria. E por isso, mesmo ganhando tanto, ainda não percebeu a bênção de Deus na sua vida. Meu irmão, a bênção de Deus só vem depois que você reconhecer quem é você diante de Deus. Essa é a maior lição que eu posso aprender nessas duas lições. Aí veja o que vai acontecer. Então disse aquele homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Sabe de uma coisa? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa foi a reconciliação de Jacó com Deus. Depois de 21 anos. Quanto tempo ainda você vai esperar para se reconciliar com Deus? Meu irmão, basta confessar a Deus, diretamente a Ele, quem é você. Aí veja só o que vai acontecer. Diz: por que você me pergunta meu nome? Eu abençoo ali. Então aquele dia, olha só. Por favor, me diga como você se chama. E ele respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome? Eu abençoo ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Este é o propósito de Deus: salvar a sua alma, salvar a sua vida. Quer abençoar a sua vida. E no versículo 31 diz assim: nasceu do sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Não importa se ele é um aleijado. Não importa se ele está se arrastando. O mais importante agora é que ele está sendo abençoado pela mão poderosa do Senhor. Meus irmãos, aqui está a reconciliação em Peniel de Jacó com Deus. Basta dizer: Senhor, eu sou este homem que tu vês aqui. Ele está pronto para lhe perdoar. Agora sabe a consequência disso. Vou ler o último versículo aqui dessa reconciliação, como Deus age. No capítulo 33, versículo 4. Diz assim. No versículo 3 eu vou ler a partir de lá. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. E pôs os braços em volta do pescoço e ali o beijou. E choraram. Ali levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus agraciou a este servo. Sabe de uma coisa? Aqui está a reconciliação, a consequência dessa reconciliação com Deus. Nós temos este ministério da reconciliação. Meu irmão, você quer fazer parte do reino de Deus com liberdade? Pega essa última parte da lição. A bênção da reconciliação está bem perto da sua casa, bem pertinho de você. É só tomar uma atitude. Diga como Jacó, quando ele te pergunta: quem é você? Você disse: eu sou eu. Fiz isso. Eu sou esse tipo de pessoa que o Senhor está vendo aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu sei que está difícil para muita gente. Nós não podemos estar no culto, mas podemos estar próximos, orando uns pelos outros, clamando pelo Brasil, clamando pelo mundo. Maravilhoso Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa este dia e te rogamos que o Senhor seja com todos os teus filhos que participaram deste encontro. Abençoa também, meu Pai, todos aqueles que estão com essa enfermidade, com essa praga. Sabemos que isso tudo é permissão do Senhor. Mas queremos te rogar, meu Pai, que praga nenhuma atinja os teus filhos. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas e ajuda-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoe e te guarde.